Quero te confessar uma coisa. Por muito tempo, as muitas reclamações dos condôminos tiravam totalmente a minha paz. Eu ficava irritado, perdia tempo precioso com a família, da família, para poder ficar respondendo às reclamações. Eu lembro que uma vez, em uma situação que precisávamos fazer a limpeza da caixa d'água, nós, daquela semana, fizemos várias cotações, encontramos um fornecedor, e tudo que a gente estava percebendo era uma boa indicação. Ele tinha um histórico de bons serviços e conseguiu chegar num preço muito bacana. Só tinha um problema. O problema é que nós já estávamos na terça-feira, era por volta das 4 da tarde, e esse fornecedor tinha uma janela para fazer o serviço na quinta e na sexta-feira. E ele disse: olha, se você conseguir encaixar na quinta e sexta, eu mantenho esse preço especial que eu fiz para você. Ok, eu no mesmo dia então passei o comunicado para todos os moradores e falei, bom, agora o pessoal vai também se mexer para ajudar a gente a ter um preço melhor, vai ser bom para todos. Bom, no dia seguinte tinha ali umas 3 reclamações, isso é menos de 3% do total de condôminos, e eu falei, tá tudo bem, até aí tá tudo bem. Mas quando foi na quinta-feira que foi desligado o fornecimento de água na torre A, aí a coisa pesou. Por quê? O pessoal começou a reclamar, tinham gasto dinheiro chamando alguém para fazer a limpeza e não ia ter água para fazer a limpeza. Não tinha comida pronta, tinha que fazer comida. Não tinha como a molecada tomar banho para ir para a escola de tarde. E uma série de reclamações de quem não tinha conseguido se preparar. E nesse caso eram reclamações pertinentes, né? Eles estavam reclamando porque o comunicado foi mandado muito em cima da hora e eles não tiveram tempo de se preparar. Veja só, numa situação dessa ninguém lembra de que foi feita uma condição especial com preço especial, né, onde todos iriam ganhar. E o pessoal, quando está na sua razão e quando está irritado, o tom não é esse que eu estou falando. Você, acredito que você me entende, né, entende bem como é que eu estava me sentindo naquela quinta-feira. Para piorar, na sexta-feira, foram as mesmas reclamações, os mesmos problemas. Sabe, existe gente que fala assim, ser síndico é isso aí, camarada. Se você não quer ter dor de cabeça, é só não ser síndico. Eu discordo. Pode sim existir uma forma de você ser síndico, síndica, e mesmo assim viver em paz, ter tempo para a família, ter tempo para cuidar até dos seus projetos pessoais. Você vai falar assim, mas como? Bom, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Como evitar até 90% das reclamações, tá? Dos condôminos. Como evitar até 90% das reclamações? Será que se você conseguisse evitar até 90% das reclamações, você viveria mais tranquilo, você teria mais tempo para a família, você teria mais tempo para os seus projetos pessoais? Eu tenho certeza que sim, porque no início eu não usava esse método e eu perdia tempo e, como eu lhe disse, ficava irritado, ficava nervoso e perdia tempo com a família e tempo para minhas atividades. Mas depois que eu comecei a utilizar esse método, a coisa mudou. Eu não sei se você já me conhece ou não, mas meu nome é David Lima Ribeiro. Eu sou especialista em sistemas, administração de empresas e condomínios. Sou síndico desde 2015. Eu queria então falar para você que, se você pesquisar na internet, você vai descobrir que no ano de 2019, o Grupo Claro foi responsável por receber
o maior número de reclamações no Procon de São Paulo. É isso aí, o maior número de reclamações. E eles receberam, por conta dessas reclamações e por conta de não ter dado solução para os seus clientes, eles receberam 155 milhões em multas. É muito dinheiro, né? Veja só, 155 milhões em multas. E você acha que eles foram os únicos? De jeito nenhum. Foram seguidos por vários outros grandes empresas aí do nosso mercado, que muitas vezes não atendem direito os seus clientes. Mas não trouxe uma história só negativa, eu trouxe uma história positiva. Se você procurar, por exemplo, no site Reclame Aqui, você vai encontrar, por exemplo, que em 6 meses, a gigante de entregas do mercado, a iFood, ela resolveu 99,9% das suas reclamações. Gente, 99,9% das reclamações é muita coisa. E se você pensar então para uma iFood, é muito grande. A iFood, ela bateu o recorde de entregas, 21,5 milhões de entregas por mês. É muita coisa, né? Eu parei para fazer uma conta e nesse mesmo período, é como se ela tivesse tido uma reclamação a cada 1.300 entregas. E sabe qual que é o resultado disso, dela ter resolvido 99,9% das reclamações? 86% desses clientes disseram que sim, mesmo tendo reclamado e eles tendo resolvido, esses 86% retornariam a fazer negócios com iFood. É ou não é um número impressionante, um número muito especial? Sabe, você, síndico, ou você que quer ser síndico, você precisa ter um plano para evitar e para resolver reclamações de clientes. E o vídeo de hoje vem falar desse como evitar. Porque se você evita reclamação, é gente a menos reclamando. Ou você acha que a iFood e que essas grandes empresas também não têm um plano para evitar reclamações? Eles publicam como vai ser feito o serviço, você assina eletronicamente um termo de aceite, né? Tem todo um procedimento, né? Existe o formulário de entrega, existe o aplicativo, existe tantas coisas que esse pessoal utiliza. E você, qual é o seu plano, né, para evitar reclamações dos seus condôminos, que são de verdade seus clientes, né, do ponto de vista de atendimento? Então, hoje nós vamos mostrar 10 passos, né? 10 dicas para que você possa executar um plano bem feito que vai ajudá-lo a evitar 90% das reclamações. Bom, vamos lá? Está preparado? Vou falar então o primeiro desses 10 passos, tá? Desse método, para você ter um plano para evitar reclamações. O primeiro passo é cordialidade. Você precisa estar com um sorriso no rosto. As pessoas precisam sentir que você está realmente a fim de atendê-las, né? Muitas reclamações que as pessoas que ouvem meus vídeos colocam, reclamações em relação ao síndico do condomínio onde moram. Eles falam, parece que é o dono, né? Toma decisão sozinho, sempre emburrado, não quer ouvir opinião, né? Tá com má vontade. Então a cordialidade é o primeiro passo para quebrar essa situação, né? Essa barreira, é você ter cordialidade. Porque aí as pessoas vão perceber que você não vai... você vai estar atendendo bem a todos, com um sorriso no rosto, não vai ser soberbo, né? Não vai ser arrogante. Então, cordialidade, seja cortês,
esse é a minha primeira dica, esse é o primeiro passo para esse método, né? De 10 passos. Bom, o segundo passo que eu ensino nesse método é que você precisa querer ouvir a todos. Ouvir a todos. É muito difícil ouvir aqueles que nos perseguem. É difícil ouvir aqueles que falam mal, aqueles que denigrem nossa imagem, aqueles que nos perturbam por nada. É ruim, é difícil, mas é necessário. Lembre-se que você é síndico de um condomínio e todos os condôminos são sócios e merecem, têm o direito de serem ouvidos, de serem atendidos. Então, o ouvir a todos significa que você não vai fazer distinção porque o A reclamou do teu trabalho, você não vai fazer distinção porque o B sempre está ligando, é cri-cri, gosta de se pegar, né, apegar a detalhes, procurar aí pelo em ovo, como dizem. Gente, atender a todos é ouvir opinião, sugestão de todos. O condomínio tem muitos sócios, né? Um número de condôminos. Então, nós precisamos ouvir a todos. Muitas reclamações ocorrem porque o síndico resolve ouvir 2 ou 3, não abre, não abrange, não percebe a grande pluralidade que existe num condomínio, que é um grupo de pessoas que tiveram criação diferente, foram educadas diferente, passaram por escolas diferentes, tiveram pais que pensavam diferentes, têm cultura diferente, vieram de lugares diferentes, tiveram experiências de vida diferentes, têm uma condição financeira e social diferente. Então, quando a gente resolve ser síndico, além de você ter cordialidade, que é o passo 1, você tem que ouvir a todos, que é o passo 2. E você fala, pô, como que eu vou ouvir a todos? Pandemia, tudo mais. Gente, utiliza a tecnologia, né? Formulário de pesquisa, mensagem de WhatsApp, e-mail. Você tem várias formas para poder ouvir a todos. E você precisa ouvir a todos antes, durante e depois de algo que está sendo feito. Vai fazer um evento no condomínio, né? Por exemplo, fazer um evento social para o Dia das Crianças. Então joga lá, manda uma mensagem para todos opinarem como gostariam que fosse, o que esperam, o que gostariam de ter, se vai gastar, se não vai. São formas de você poder ouvir a todos. Quando alguém te pega pelo corredor, te pega na portaria, interfona na sua unidade, se você é um síndico, né, voluntário, um síndico morador, ou te manda uma mensagem, né, para você atender, toma nota daquela reclamação, daquela sugestão, daquela orientação. Agora, principalmente, depois que você tomar nota, procure dar retorno, porque você pode até estar tomando nota, né? Pior aquele que não toma nota, mas tomar nota e não dar um retorno, a pessoa fica achando que não foi ouvida, que você deixou entrar por um ouvido e saiu pelo outro. E dentro desse ouvir a todos, não seja o chato que já sabe de tudo, né? Eu sempre comento aqui, já falei em outros vídeos, é o que o Caio Maia, lá na Chili Beans, o CEO da Chili Beans, fala, o Pode Morrer. Eles intitularam como Pode Morrer aquele colaborador que diz que já sabe tudo, não precisa aprender nada. Na verdade, todos nós, em algum momento, precisamos e estamos aprendendo alguma coisa. Bom, eu quero falar para você agora de um terceiro passo desse método, que é conheça as regras. Nossa, não há nada pior do que o camarada que não conhece as regras e quer optar, e quer falar, e quer defender uma causa, né? Poxa, eu confesso para você que não sou, assim, um excelente jogador de futebol, mas eu gosto. E eu gostava muito de ficar ali perto da pequena área no ataque, né? Eu ficava ali, porque ali a bola sobrava, vinha para o meu pé, batia para o gol, e era gol, e eu gostava era disso, fazer o gol e o pessoal vibrando porque fez o gol.
Mas eu lembro que um dia eu cheguei, o pessoal estava separando os times e sobrou para mim, naquele primeiro tempo ali da quadra que a gente alugava, sobrou para mim ser o juiz, né? Ser o juiz no jogo. E eu confesso, não conheço, da mesma forma que não sei muito jogar bola, também não conheço muito bem as regras. Tem regras que são fáceis, né? Quando vai para fora, quando põe a mão na bola, isso tudo é fácil. Mas um impedimento, por exemplo, muitas vezes algum tipo de situação de entrada mais forte que não é falta, ou que é falta, a gente acaba não tendo assim muito domínio. Eu, pelo menos, não tenho muito domínio. E eu lembro que eu comecei a apitar o jogo e, de repente, os dois times estavam bravos comigo, porque eu estava errando coisas que eram simples do futebol, e estava errando para os dois lados, e acabou aquele jogo. O pessoal, não, entra, vem jogar, deixa outro ser o juiz, porque eu estava indo bem. Motivo, eu não conhecia as regras do jogo. E quando a gente não conhece as regras do jogo, a gente erra feio, né? E erra muitas vezes dos dois lados, como aconteceu comigo aqui, de todos os lados. Você precisa conhecer as regras do jogo. Quais são as regras do jogo para o síndico fazer a gestão do condomínio? Ele precisa conhecer o Código Civil, a Lei 10.406, que fala sobre os direitos e deveres do síndico, os direitos e deveres dos condôminos, como funciona um condomínio, né? Como funciona uma assembleia, como precisa acontecer aí a eleição para síndico. Então, isso tudo são situações da regra do jogo. O síndico precisa conhecer sobre a convenção. Se você é síndico e ainda não leu a convenção, está errado. Se você é condômino, gostaria de ser síndico, mas não leu a convenção, está errado. Mesmo sendo condômino, você precisa também ler a convenção e o regulamento interno, para que você não seja aquele condômino chato que fica reclamando por não conhecer as regras que os próprios sócios, os condôminos, um dia votaram, um dia tomaram a decisão, entendeu? Então, tomar conhecimento das regras do jogo é isso, é saber o que diz a lei federal, como eu já falei, o Código Civil, o que diz também as leis estaduais, as leis municipais. Vou dar um exemplo para você. Como que você vai fazer a gestão de um condomínio sem conhecer, por exemplo, sobre a lei do silêncio, né? A lei aqui em São Paulo a gente chama a lei do psil, para ficar quieto, né, depois de determinados horários. Precisa conhecer. O número de decibéis são diferentes para cada faixa de horário. E pode ser que a lei municipal esteja de uma forma e a tua convenção, o regulamento interno esteja de outra. Então, atenção às regras do jogo, às leis, para que você possa fazer uma boa gestão, sem receber bronca por falta de conhecimento. Agora, só uma coisa, se você não tem o devido conhecimento, calma. Você pode buscar o conhecimento através de procurar estudar, através de leitura, como você também pode buscar conhecimento, tendo apoio, principalmente nessas questões de leis, do jurídico que dá assessoria para você, né? Então, tá na dúvida? Consulta um bom advogado, consulta o jurídico. Esse pessoal está aí para nos auxiliar, para nos ajudar, tá bom? Bom, o síndico precisa planejar e decidir em grupo. Este é nosso quarto passo nesse método de evitar 90% das reclamações. O síndico que decide sozinho, o síndico que planeja sozinho, ele vai fazer, mas vai terminar sozinho, né? E muitas vezes, devido às reclamações, vai terminar sem ser síndico do condomínio. Tem muito síndico que tem medo e aí não toma decisão sozinha, nenhuma decisão sozinha, tá? Também tá errado. Existem atribuições do síndico que ele tem que tomar, não pode esperar reunir para depois ouvir o que todo mundo tem a dizer. Mas eu estou falando aqui de planejar. O planejar vem antes.
Eu não estou falando de uma situação que aconteceu um acidente, você tem que tomar uma atitude, fazer alguma coisa. Não, eu estou falando de algo que você vai planejar. Vai planejar pintar o condomínio? Precisa planejar não sozinho, mas precisa planejar com todos, ter o aval de todos, ter o apoio do teu grupo gestor. Síndico que não trabalha com grupo gestor está fadado a ficar sozinho. Quando eu assumi como síndico em 2015, a síndica da época estava perdendo, ela já tinha perdido quase todo mundo do grupo gestor. Ela tinha perdido o subsíndico, tinha perdido conselheiros, tinha perdido, porque ela não ouvia, era só o que ela queria, era só o que ela pensava, ela planejava sozinha. Planejar sozinho aumenta a chance de você sofrer, de você ouvir reclamação. Planejar sozinho, se dá certo, ok, parabéns, mas quando dá errado, você tem a chance de todos estarem colocando peso só sobre suas costas. Por isso que planejar em grupo é muito melhor, porque você vai ter oportunidade de ouvir a ideia dos demais, mas você também vai ter a oportunidade de falar suas ideias. E será ponderado, será votado, e a melhor ideia, aquela que mais agradou a todos, é que vai ser escolhida. Então, se lá na frente der errado, adivinha, não é você que vai pagar o pato sozinho. Todos estarão dividindo a responsabilidade com você. Da mesma forma que se der certo, venhamos, né, e convenhamos, se deu certo, parabéns para todos também. É ou não é? Bom, vamos lá. Falando em planejar, não esqueça de utilizar aquele método que eu sempre venho falando para vocês. 5W2HD, né? Um método em inglês, 5W2H, você vai encontrar ele facilmente na internet. O D eu acrescento por minha conta. Mas são aquelas palavras em inglês que significa, né? O que, por quê, quando, quanto, quem, onde, quanto vai custar e como fazer. Então, essas siglas, né? Essas 7 siglas representam isso, e o D de se depende de algo, né? A dependência, depende de. Muitas vezes você quer muito fazer algo, precisa fazer algo, é necessário fazer algo, mas você precisa, por exemplo, uma dependência, tomar um voto em Assembleia Geral Extraordinária, né? Onde ali, maioria simples dos membros presentes, ou pelo menos 2/3, depende do que está na sua convenção, vão então definir, tá certo? Bom, quando você planeja e consegue responder num planejamento o que será feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito, quanto vai custar, quem vai fazer e como será feito, quando você responde todas essas questões e você responde também se tem alguma dependência ou não, você está preparado para levar o assunto adiante. Foi planejado. E quando esse planejamento é feito com todos e todos estão a par das respostas para cada uma dessas perguntas, então aí sim, nota 10, pode ir adiante sem medo que vai dar certo. Agora, se vocês não conseguiram resposta para uma destas perguntas, né? Então o que é necessário fazer? É necessário verificar quem deu a ideia, é necessário ir atrás da origem do problema, é necessário reavaliar, pesquisar mais, estudar mais o plano para trazer informações para que então o trabalho siga adiante, para evitar lá na frente de ter uma obra feita e não ter caixa para pagar, de ter uma compra realizada que não foi útil para o condomínio, de ter uma contratação que gerou dor de cabeça, que gerou processo trabalhista, né? Ou ter alguém trabalhando que não está tendo resultado e não está valendo a pena. Então, quando você planeja, você evita tudo isso. E eu quero terminar esse item do planejamento, quarto passo, né, do método
desses 10 passos do método de como evitar 90% das reclamações, quer dizer o seguinte para você: seja inteligente. Se você propõe algo que você quer, mas a maioria discorda, siga a maioria. Se você não segue a maioria porque a lei te dá o direito, você é o síndico e você vai impor, lembre que você é um síndico por um período, até terminar seu mandato ou até ser destituído do cargo. Faça aquilo que a maioria quer que seja feita, desde que seja feito para o bem do condomínio, né, e da maioria, tá bom? Bom, nós vamos passar agora para o quinto passo. O quinto passo é permita que outros façam. Eu já perdi a conta, mas eu acho que já tem uns 3 anos, ou mais, 4, que eu não sei o que é fazer a ornamentação de Natal do condomínio. Quando eu assumi como síndico, eu corri atrás, eu fui, eu comprei e ajudei a montar, ajudei a enfeitar, né? Loucura total. Primeiro que eu não sou bom nisso, né? Não tenho bom gosto. Lá em casa, eu sempre peço a minha esposa para me ajudar a comprar a minha roupa, para você ter uma ideia, né? É uma questão de você ter pessoas que têm mais bom gosto para algumas coisas, que são melhores para algumas coisas do que você é. E eu não tenho problema nenhum, né, em assumir que existem muitas coisas na minha vida que existe muita gente melhor do que eu. E essa questão artística é uma delas, de deixar um ambiente decorado, bonito, né, deixar um agradável. E já faz aí 3, 4 anos que eu não sei o que é mexer com isso. Por quê? Porque a primeira vez que eu fiz, tive lá uma dor de cabeça tremenda para fazer. E depois ouvi reclamações. Sabe por quê? Porque eu fiz sozinho. Aí, com aquelas reclamações, eu aprendi. Vou abrir para quem quiser me ajudar a fazer isso. E eu tive a alegria de ter, né, o sim, eu ajudo você. Hoje é uma conselheira, né, que está com a gente, a Carla, e também a Marta, que sempre tem ajudado aí no condomínio. Sabe, tanto para a questão de ornamentação quanto para a questão de brinquedoteca, as duas sempre dão as mãos e fazem um trabalho excelente. Só que para deixá-las trabalhar, eu tive que deixar elas também pesquisar o que elas queriam comprar, dentro do gosto do que elas achavam que era melhor para o condomínio. Elas precisavam de verba, eu dei a verba. Então, e deixei livre para elas escolherem como gastar. O que adianta você falar, não, vou deixar os outros fazer, e você fica podando, não dou verba. Quero opinar, não, isso aqui é verde, faz de amarelo. Não, isso aqui é azul, não, faz vermelho. E aí a gente começa a podar, a tolir as pessoas de fazer. Se você vai abrir mão para deixar alguém fazer, deixa fazer. Só pede para que faça um plano, escreva um projeto, te encaminhe para ver se está tudo ok. Se nada vai afetar o condomínio, porque você é o responsável civil, você é responsável pelo condomínio, não vai afetar em nada, deixa os outros trabalharem, isso só vai dar para você menos reclamações, porque os próprios condôminos vão ver que são os condôminos que estão fazendo e vão perceber que você está permitindo que outros façam com você. Você vai ganhar tempo, você vai ganhar os aplausos que essas pessoas vão receber automaticamente são transferidos a você, porque o bom trabalho dessas pessoas vai ser o bom trabalho teu, porque foi você que deu a oportunidade deles fazerem por você, tá bom? Tudo isso, gente, todos esses passos que nós estamos seguindo, esse foi o quinto, é com o objetivo de evitar reclamações. Então, se você quer evitar reclamações, siga esses passos. Vamos falar agora de comunicação eficiente. Como é difícil essa questão da comunicação. Como é difícil, muitas vezes você fala uma coisa e do outro lado outros entende, interpreta diferente. Se a comunicação é eficiente, para ela ser eficiente, ela tem que fazer entender quando o outro, que a gente chama de receptor, né? Então, você tem o comunicador e o receptor. Um comunica, o outro recebe a mensagem. Quando quem comunica
fala a mensagem, escreve a mensagem, transmite a mensagem, o outro o receptor que vai receber a mensagem precisa entender. Então, se você fala com a boca meia fechada, mastigando, o outro não vai entender. Se você troca as palavras, o outro não vai entender. Se você escreve e não presta atenção aí no corretor ortográfico, que muitas vezes mais prejudica do que ajuda, né? Se você não está sabendo usar, ele não vai entender. Então, muitas vezes a mensagem ela não tem o seu, ela não tem o seu papel, ela não cumpre o seu papel de levar a informação até o outro lado. Por isso que a comunicação ela precisa ser eficiente. Uma comunicação eficiente ela não pode ser que nem aquela brincadeira que a gente fazia na escola, né? Do telefone sem fio. Lembra dessa brincadeira do telefone sem fio? Então, eu tenho um filme, e eu não sei se você sabe, mas eu tenho 4 filhos. A minha mais velha hoje tem 21 anos. A minha pequenininha hoje tem 1 ano e 7 meses. E é uma graça, é uma maravilha. Então eu já vivi aí a história repetidas vezes, posso falar para você, né? Repetidas vezes. E meus filhos, tem um filme que eles gostam chamado Madagascar. Você já deve ter assistido, se você é pai, vô ou tio, você já deve ter assistido aí com filho, neto ou sobrinho em algum momento. E o filme Madagascar é um filme lá dos bichos, né? Tem lá o leão, a zebra, a girafa, a hipopótamo, tem todos eles no filme e eles estão vivendo uma aventura, eles estão na floresta e de repente, lá numa cena do filme, acontece que tinha uma velhinha perseguindo o Alex, que é o leão, e agora tá ele e o pai dele e vem os macacos com o avião para salvar, e quando eles entram naquele recipiente, naquela tina, vamos falar assim, que está segura por uma corda, para poder serem salvos, presta atenção na fala de cada um desses personagens. Eu fiz uma cola aqui, deixa eu ler. O Alex fala assim: ela tem uma arma. Vamos fugir enquanto dá tempo. Passe adiante. E aí os macaquinhos no telefone sem fio vão passando adiante até chegar lá em cima no avião. E quando chega lá em cima, o macaco ali responsável, ele recebe e repassa a seguinte informação para o Marte, que é o amigo ali, né? A zebra. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Ele fala o seguinte, ó, tá aqui. Ele disse que é o seu karma. Quebre o dique com jumento, bem pendante. A zebra, o Marte diz: capitão, o Alex está querendo quebrar o dique. E o capitão Pinguim fala: tudo bem, mas vai acabar em funeral. Vocês percebem? A mensagem saiu de um jeito. Ele, na verdade, estava com medo de morrer porque ela tinha uma arma. E, de repente, a mensagem chega lá em cima. Olha, quebra o dique. Usa aqui a gente para quebrar o dique. E a zebra, mas é isso mesmo? O capitão ele quer quebrar o dique. E o capitão, entendendo essa mensagem, que é uma mensagem totalmente maluca, ele fala: vai acabar em funeral. E muitas vezes é assim. No nosso dia a dia, como síndicos, a gente passa uma mensagem que não faz muito sentido, ou a gente passa uma mensagem pelos canais errados, né? Vou dar um exemplo de canal errado. Você passa uma mensagem apenas na lista de transmissão do WhatsApp. E aí você tem lá no condomínio pessoas que não acessam, não tem facilidade com o WhatsApp. O que vai acontecer? A comunicação não vai ter sido eficaz nesse caso. Esse canal não atingiu o objetivo. Então, quando você quer fazer a comunicação chegar o mais nítido, o mais puro possível, utilize todos os canais possíveis e, de preferência, comunique você com muita tranquilidade, escreva o que você vai falar e depois fale ou apenas mande por escrito para que a comunicação ela seja correta, tá bem? Em casos difíceis,
Gravar um vídeo como eu estou fazendo é uma ótima forma de comunicar. Porque você vai estar olhando para o vídeo, as pessoas vão estar vendo a sua expressão. Vão ver que você não está sendo arrogante, que você não está sendo soberbo, que você não está irritado, que você não está bravo. Não, mas elas vão perceber que você quer fazer algo bom. Então, utilize todos os meios possíveis para alcançar do outro lado aquele que precisa receber a mensagem, tá certo? E aí, com certeza, você estará atingindo mais esse passo que vai evitar reclamações. Porque quando alguém não recebe uma mensagem, por exemplo, alguém que não tem WhatsApp e não recebe a mensagem, qual a reclamação que vai ter? Que não estava sabendo daquela informação, né? E aí você vai ter problemas. Se é alguém que, por exemplo, de repente você colocou lá, ele não tem WhatsApp, você colocou no quadro de avisos do condomínio, colocou no elevador. Então, veja, você começa a reduzir as chances de reclamações. E dependendo da importância, então a comunicação ela precisa ser direta, unidade por unidade, né? Então, seja lá na caixa do e-mail, seja por escrito na caixa de correspondência, para fazer chegar. Isso é uma comunicação eficiente. Nós já estamos chegando ao final, faltam só mais 3. Então, vamos lá. Defina regras para situações comuns. Olha, não tem nada mais chato por um síndico ter que ficar discutindo a mesma situação N vezes, né? Então, você ou eu, por não definirmos regras comuns, né, para situações comuns, aí acontece, você tem que discutir. Acontece, você tem que discutir. Por exemplo, tem prédio que no regulamento interno não determina qual horário pode subir, por exemplo, móveis eletrodomésticos pelo elevador. Se toda vez que alguém comprar o caminhão atrasado e chegar à entrega depois das 5, depois das 6, e tiver que consultar você, e você tiver que falar que não pode, porque vai atrapalhar, porque não tem ninguém para colocar o protetor no elevador, para acompanhar e etc. Olha a quantidade de confusão que você arruma. Agora, se você já definiu essa regra, tomou voto, todos concordam, te apoiaram nisso, e você pegou essa regra comum, divulgou ela, relembrou ela de tempos em tempos para ninguém esquecer, né? Numa situação dessa, não vai ter o que reclamar. Todos estão cientes, tá certo? Por exemplo, dar ou não dar caixinha no final de ano para os prestadores de serviço, né? Tem condomínio que tem uma verba para isso, então ninguém recolhe caixinha, todo mundo sabe que vai sair do caixa do condomínio, e tem condomínio que não tem essa verba e que autoriza, e tem condomínio que não tem a verba e nem autoriza. Agora, se cada ano for tomar essa decisão, poxa, se você ficar no eleito 2 anos, no mínimo 2 vezes você vai ter que discutir isso. E às vezes pode ser uma discussão chata. Utilize formulário para colher opinião, para colher informação, para votação, tá bom? Isso vai ajudar você a definir regras para situações comuns que ficam definidas para que você, síndico, não tenha que tomar decisão sozinho, para que você possa tomar uma decisão respaldado por todos. Esses dias atrás, por conta da questão da pandemia, primeiro foi fechado totalmente a academia, depois foi reaberto parcialmente por um período de tempo, né? Começando às 8h20 e ia até às 15 para 6 da tarde. Então tinha lá esse horário, a pessoa podia agendar e a cada 1 hora, uma única unidade podia usar a academia, e aí tinha ali 15 minutos para descanso, né, do local, limpeza, e aí voltava mais um período. Bom, o pessoal começou a reclamar. Queremos usar a academia de noite. Numa situação onde sou síndico, eu poderia virar e dizer, não, já está votado. Mas, como o número de pessoas começou a aumentar,
tomamos a decisão de fazer o quê, então? De consultar a todos. Definir novamente uma regra comum. Foi consultado, a maioria votou, tomou-se a decisão e foi mantida aquela regra que já existia. Porém, para aqueles que estavam reclamando, não foi o síndico, né, que definiu a regra sozinho. Foram todos que participaram e votaram a regra. Então, defina regras para situações comuns. Vamos lá. Dentro ainda desse tópico, o item número 8 agora, tá? Item 8. Tenha controle das atividades e finanças do condomínio. É isso aí. Como síndico, se você tem ouvido outros vídeos meus, por exemplo, como ter 100% de controle, né? É um deles. Como mudar processo no condomínio é outro. Você, inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você depois assistir na íntegra, tá bom? Porque são muito bons para isso que eu vou falar agora, e é uma forma gigantesca de você evitar reclamações. Você precisa ter controle. Se você não tem controle das atividades do condomínio e das finanças, você vai ter reclamações. Você precisa chegar numa localidade do seu condomínio. Primeiro, você precisa conhecer todas as localidades. Até aquelas que você nunca entrou, porque não tinha chave, porque não sabia, né? Chama aí o teu zelador, o teu manutencista, chama o pessoal para te dar uma volta com você, né? Do conselho, e vai descobrir cada pontinho, cada cantinho do seu condomínio, tá bom? E ao conhecer cada uma dessas localidades, você precisa ter a atenção de olhar e enxergar o que você pode fazer para melhorar, o que você pode fazer para manter a operação funcionando, o que você pode fazer para manter a segurança, ou para melhorar, ou para dar segurança, o que você pode fazer para criar, né, uma manutenção preventiva correta, tanto da elétrica, né, o que fazer em relação à limpeza, à hidráulica e por aí vai, né? Então é ter uma visão mais holística de tudo, em cada uma das localidades, tomando nota. Por quê? Porque quando você conhece as localidades, quando você conhece as necessidades, quando você tem uma lista completa de necessidades, quando você tem um plano de trabalho que está voltado para essa lista de necessidades, quando você tem pessoas trabalhando em cada uma dessas etapas e cientes do que fazer e por que estão fazendo, quando tudo isso está redondinho, quando tem quem faz e quando tem quem audita o trabalho, né, que verifica se o trabalho está bem feito, quando você tem ferramentas que te ajudam a ter melhor esse controle de forma transparente, aí eu vou falar para você uma coisa: você evita a reclamação. Porque a gente que vai passar por exemplo, vai subir pelas escadas num dia que o elevador não está funcionando por falta de eletricidade, e não vai ter o problema de ir no escuro, porque a luz de emergência vai estar funcionando. Alguém que vai utilizar o salão de festas e ao ligar a TV, a tomada vai estar funcionando, né? Coisas simples, mas que no dia a dia, quando não funcionam, geram reclamação, tá? Por exemplo, uma coisa que pode criar um grande problema para você: se a tua empresa de elevador não troca o óleo, né, anualmente do elevador. Uma coisa simples, mas pode gerar um problema muito sério. Agora, ter controle das atividades é perseguir 100% de controle. E existe um método para isso. E este passo é importantíssimo para evitar reclamação, porque lugar que não tem controle tem reclamação. Você pode ter certeza. Deixa sujeira no hall do teu condomínio para você ver. Deixa a sujeira num pátio, numa passagem de pedestres, 2, 3 dias para você ver o que vai acontecer. Vai ter reclamação. Então, se você quer evitar reclamação, então tenha controle. E tudo isso que eu disse das atividades segue para as finanças.
Ah, não, as finanças é problema da administradora. De forma alguma. Acompanhe o saldo bancário, acompanhe o balancete, acompanhe como estão sendo lançadas as despesas. Veja se não tem nada sendo lançado lá que você não, né, de repente lançaram sem sua autorização. É ter controle, tá bom? Faça mais por menos em relação a controle. Quando você tem controle, é possível fazer mais, demonstrar mais, com menos, né? Você acaba descobrindo gargalos que estavam em pessoas que estavam meio ociosas, sem trabalhar, ou situações que precisavam de alguém trabalhando e não tinham. Bom, nono item, transparência, muito chamada de compliance, né? Tem síndico, como eu recebo reclamação disso, gente? Síndico que não divulga balancete, síndico que não divulga porque gastou, síndico que não divulga porque vai contratar. Poxa, o condomínio não é só seu se você é um síndico voluntário. E se você é um síndico profissional, não é seu de jeito nenhum. Você só está responsável por ele durante o seu mandato e a lei diz que você tem obrigações a cumprir, né? Você tem que prestar conta no mínimo uma vez por ano e todas as outras vezes que for solicitado. O melhor é que o síndico preste conta todos os meses. A pasta fiscal, para ser mais fácil de auditar, ela precisa ser feita mensalmente. Então, se você quer evitar reclamação, será que o síndico roubou? Será que o síndico pagou mais caro? Será que o síndico não fez algo errado? Todas essas reclamações, assim, essas conversas fiadas de gente que não gosta de você e de gente que está na dúvida porque você não faz o papel de prestar contas, vão acabar se você prestar contas. Porque se alguém não gosta de você e começa a falar mal, denegrir tua imagem, mas você presta contas, os outros condôminos que estão ouvindo, estão avaliando, eles mesmos irão defender você. Então, seja transparente, faça o compliance, pelo menos 3 orçamentos equalizados para que todos vejam que você realmente optou pelo melhor. O melhor não significa o menor preço. O melhor é aquilo que é mais viável, melhor garantia, melhor serviço, aquele prestador de serviço que tem procedência, que tem histórico, tá certo? Isso é ser transparente, né? Nunca utilize a conta do condomínio para os gastos pessoais. Não misture as coisas. Conta do condomínio é para o condomínio. Gastos pessoais é outra coisa. Teu cartão para pagar as coisas do condomínio e depois apresenta o teu cartão lá e lá vem que você fez supermercado, que você fez outras coisas que são suas, comprou roupa, sapato, etc., brinquedo, presente lá no meio, traz aquilo como comprovante para falar que gastou o condomínio alguma coisa. Está errado, né? Vamos fazer a coisa da forma certa, não misturando os gastos. Outro, dentro do compliance, gaste apenas o necessário, que está votado, aquilo que você tem orçamento. Na verdade, o que a gente vota é um orçamento. Então, se dentro do período você conseguiu reduzir aqui, reduzir ali, mas você tem orçamento e tem algo que é necessário e o pessoal tem o consenso que aquilo é importante, então tudo bem gastar. Agora, dura quando gasta acima do que está orçado e aí coloca o condomínio em risco. Nós chegamos então no último tópico, no 10º passo, para que você possa evitar até 90% de reclamações no seu condomínio. E esse tópico é: utilize ferramentas que agilizam os controles e o envolvimento. Olha, eu já disse isso em outros vídeos e vou repetir. Você pode, eu moro na zona sul de São Paulo, e eu posso ir daqui para o centro da cidade, andar aí 22 quilômetros, 20 quilômetros, e vou gastar, se eu for andando, eu vou chegar lá? Vou chegar. Agora, como que eu vou chegar lá? Vou chegar lá suado, cansado, né? Vou demorar um monte para chegar lá, muito mais do que se eu fosse com um transporte. Pode ser uma bicicleta, uma moto, um carro, se não é meu, um Uber, um táxi, um ônibus, não importa. Você pode ter vários tipos de ferramenta. Elas vão ajudar você a chegar lá.
Agora é importante como você quer chegar lá, em quanto tempo você quer chegar lá, né? Se a ferramenta é uma ferramenta que agiliza, que te ajuda no controle, ajuda você a ter gestão, ajuda as pessoas a tomarem decisão, as pessoas participarem da sua gestão. Se você está inovando, então você está no caminho certo. Ah, não, vou fazer assim porque sempre foi feito assim. E aí nessa de sempre foi feito assim, demora bastante, espera-se, gasta-se, né? E não tem controle. Então utilize ferramentas que agilizem controles e envolvimento. Então aí as planilhas eletrônicas, estão aí as ferramentas, os apps, né, para celular, estão aí sistemas, sites, tudo isso à disposição do síndico para ajudá-lo. Eu utilizo, já falei aqui, repito, eu utilizo o SEI de supervisão, um sistema que desenvolvemos para fazer gestão, né? Controle da gestão do condomínio, controle das tarefas, da gestão das tarefas do condomínio. E o que ele me ajuda? Em vez daqueles formulários em papel que chegavam para mim inicialmente a cada 30 dias, quando a terceirizada me mandava o relatório do bastão, lembra? Tal do bastão. Depois comecei a apertar mais, começou a chegar a 15 dias. Aí depois a cada uma semana. Mas o que me adianta saber daqui uma semana que o serviço não foi feito? Porque de repente não tinha um material, porque não teve tempo, porque deu problema em algum equipamento. Eu preciso saber na hora, no dia, na hora. E aí é que as ferramentas nos ajudam para que você possa tomar a decisão na hora. Veja, se você quer evitar 90% de reclamação, siga esses 10 passos do método que eu utilizo e que permitem que eu tenha uma vida familiar, permite que eu tenha meus projetos, que eu toque a empresa onde sou diretor, que eu toque meus projetos sociais, que eu toque as minhas atividades pessoais, que eu viva em paz, que eu tenha equilíbrio, que eu tenha tranquilidade, que eu tenha prazer de fazer o que eu faço, né? Então, você pode ser síndico e ter tudo isso se você evitar reclamações. Eu espero que essas dicas tenham colaborado com você, venha de encontro a te ajudar, e se pelo menos uma dessas dicas, uma das histórias te fez crescer um pouquinho hoje, curta nosso vídeo, compartilhe nosso vídeo para algum amigo que possivelmente alguém por aí está precisando saber o que fazer para reduzir reclamações, evitar até 90% das reclamações. Um grande abraço e até amanhã no nosso próximo vídeo.